quero convidar você a abrir a tua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 24, do versículo 1 ao 14. Que diz: Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhes mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos quando acontecerão estas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: Cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Amém? Irmãos, esse texto ele fala da volta do Senhor Jesus. Mas nós precisamos aqui enfatizar e ter muito claro isso na nossa mente, nosso coração, biblicamente falando, que o dia e a hora nós não sabemos. Nós não sabemos. Mas o Senhor Jesus, ele disse que haveria alguns sinais. E esses sinais fariam com que aqueles que estão ligados com o céu, ou aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, aqueles que fazem parte da igreja, não estejam desapercebidos, ou seja, não estejam distraídos. É por isso que eu quero trazer esta mensagem hoje, porque acontecimentos, sinais, estão mostrando há muito tempo, irmãos, que Jesus está voltando. Mas nós sabemos, irmãos, que a mensagem da volta de Cristo é uma mensagem que muitas vezes as pessoas não dão muito crédito. Eu vou ser sincero para você. Por quê? Porque surgiu falsos profetas que determinaram datas, falsas profecias na virada do milênio, e que várias datas foram estipuladas e nada aconteceu. E a própria igreja de Cristo caiu em descrédito. Esses falsos profetas caíram em descrédito. E muitos de nós, como servos do Senhor, fazendo parte da igreja, gerou no nosso coração também uma incerteza, e dizendo assim, e pensando assim: será que realmente está próximo? Ou será que ainda vai demorar muito? Mas o que eu quero dizer para vocês, queridos, que tudo o que está registrado na Bíblia tem se cumprido. Tudo. O Antigo Testamento se cumpriu. Pequenos detalhes do Antigo Testamento se cumpriram. Você acha que aquilo que está no Novo Testamento não vai se cumprir? Vai se cumprir. Posso ouvir um amém? Nós vemos aqui no texto que nós lemos que Jesus falou que não iria ficar pedra sobre pedra. Seria derrubado tudo, seria destruído tudo. Ele estava se referindo ao quê? De Jerusalém. Até o templo seria destruído. O templo de Jerusalém na época de Jesus. E no ano 70 depois de Cristo, o general Tito, seus soldados,
invadiram Jerusalém e destruíram toda a cidade. Não ficou pedra sobre pedra. Foi destruído. Aí nós vemos que no Antigo Testamento, 70 anos depois, que é no ano 70, isso aconteceu. Jesus já tinha falado. Há 70 anos atrás, no caso, quando se cumpriu aquela profecia. E muitos sinais estão acontecendo já há um bom tempo, não é de agora. Mas uma coisa, nós precisamos estar, irmãos, atentos. Porque sinais e evidências bíblicas estão acontecendo, entre outros sinais. Outros sinais que eu digo de pequenas guerras, de pequenos confrontos. E sabe por que isso está acontecendo? Porque o espírito satânico quer enganar a igreja. Porque muitos voltarão para algum tipo de guerra, algum tipo de confronto, algum tipo de situação. E muitos estão postando vídeos na internet, falando que aquele é um sinal que Jesus está voltando. E que Jesus já vai voltar agora em setembro, dia 25 de setembro, e dia 21 de setembro, e não sei o que, até o final desse ano. Sabe por quê? Porque Satanás, o império das trevas, está lutando de todas as maneiras para confundir até mesmo os escolhidos de Deus. As pessoas olham alguns sinais, alguma coisa, e já acham que aquilo é sinal bíblico. Porque a Bíblia, na verdade, ela aponta sinais. Mas lembra que Jesus falou? Isso será o princípio de dores, ainda não é o fim. Eu não estou afirmando aqui, Jesus pode voltar a qualquer momento. Mas estou dizendo para você e para mim que nós não precisamos entrar em pânico também, porque aquele que tem o Espírito de Deus tem discernimento. Portanto, o que eu quero dizer, irmãos, aqui aproveito dizer para vocês: você quer viver tranquilo? Você quer viver sossegado? Viva buscando a Deus todos os dias. Se apegue com Deus. Conversando com a pastora Cleusa hoje, a gente estava trocando alguma ideia devido aos acontecimentos. E isso é uma verdade para mim e para você. A única certeza que temos é que se Jesus não vier para o arrebatamento, nós iremos partir, seremos um futuro cadáver. Se Jesus não vier. Porque hoje é aquelas pessoas, às vezes vai no velório e fica olhando. Puxa vida, olha, esse mês foi marcado por perdas, irmãos. Perdi uma tia querida, perdi uma prima, no outro dia, 2 velórios. E a próxima semana com essa notícia triste, né, com esse acontecimento que deixou nós, né, que já relatamos aqui. E que, por que não dizer também, um sentimento de luto. Irmãos, a gente acaba ficando pensativo com o amanhã, né? Mas eu escrevi aqui para não esquecer o texto que eu quero ler para você. Qual o sentimento dessa geração? Qual o sentimento que às vezes nós não nos apegarmos, não vigiarmos, nós nos pegamos também com essas preocupações, pensando, irmãos, olha aqui, ó, o que nos reserva o futuro? Para onde estamos indo? Quando chegaremos ao fim dessa jornada? Espera-nos a paz ou a guerra, a prosperidade ou a adversidade? Tais são as perguntas que ressoam em nossas mentes. Os homens não sabem para que lado deverão voltar-se. As nações estão perplexas. O egoísmo coletivo parece ter-se apossado da raça humana inteira. Um espírito de ambição e concupiscência domina os corações dos homens. Milhares de pessoas ansiosas e perplexas indagam com insistência o que acontecerá em seguida. Só a palavra de Deus tem a resposta. Deus conhece o fim desde o princípio. O Senhor escreveu a história com antecedência e chamou isto de profecia. Eu quero aqui recitar para vocês gravarem. Filipenses 4:5, que diz assim: convém que atentemos aos sinais do fim e nos preparemos. Perto está o Senhor. Na NVI fala um pouco diferente. Eu quero que, se for possível, como colocar para nós aí, Filipenses 4:5. Desculpa, irmãos, estou com a garganta irritada. Eu li aqui, irmãos, e aqui tem um apelo na NVI, ó.
seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Que você olhe para a pessoa que está do teu lado e diga assim, ó, ame muito, que perto está o Senhor. Me ame, diga assim, porque eu quero te amar. Irmãos, sabe o que nos dá força nessas horas difíceis? No tempo que nós estamos vivendo, o amor de Deus para nossas vidas que nos constrange, porque Ele nos amou primeiro. E o amor que Ele tem gerado no meu coração e no teu, para nós amarmos uns aos outros. Porque olha, uma coisa é certa, perto está o Senhor. Vamos estar recitando isso para o nosso coração todo dia. Perto está o Senhor. Vamos buscar o Senhor. Vamos buscar a Deus. Irmãos, não falte a célula, não falte as reuniões de oração. Esteja aqui nos cultos, querido. Às vezes você pensa assim, pô, o pastor fica cobrando. O pastor fica cobrando porque o pastor quer que a gente venha em todos os cultos. Pensa que a gente não tem cansaço. Irmãos, eu sei do teu cansaço, eu sei dos teus afazeres. Eu também tenho cansaço. Mas que nós não cansemos, irmãos, de buscar a Deus. Busque a Deus enquanto você pode achar. Busque a Deus enquanto você tem condições. E nós temos condições. Nós estamos com saúde. Passamos por um perrengue aí, mas o Senhor nos levanta. Eu quero convocar você, irmãos, não vamos fazer corpo mole para servir a Deus. Sabe por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Ele morreu por nós. E o melhor de tudo, aquilo que mais amedronta as pessoas é a morte, irmãos. E aquele que serve a Deus, ele passa desta vida para outra vida. Eu quero dizer para você, querido, que como nunca nós devemos buscar o Senhor. Como nunca. Se nós não buscarmos o Senhor, nós não teremos força, irmãos, para vencer o que está por vir, do futuro incerto. A única certeza que nós temos é que nós servimos um Deus poderoso. A única certeza que nós temos, se nós permanecermos fiéis, habitaremos com o Senhor lá na glória. Essa é a certeza que eu tenho, porque quem falou para mim e para você foi o próprio Jesus. Por isso que aquilo que Jesus disse, eu creio. Desde o dia que eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu reconheci Ele como Senhor absoluto da minha vida. Eu caminho nesta fé, porque é por fé. Eu creio que você também, porque as coisas do amanhã, irmãos, é incerto. Amanhã nós podemos deparar com luto na nossa casa. Deus nos livre disso, mas pode acontecer. Amanhã pode ser na casa do vizinho hoje, pode ser de um parente de outra pessoa, pode ser com outra pessoa, mas amanhã pode ser na nossa casa. E por isso, queridos, a única certeza que nós devemos ter é no Senhor. E por isso que vale a pena servir o Senhor. Eu quero rapidamente aqui estar falando para vocês que qualquer pessoa, irmãos, que por mais distraída que seja, que fazendo parte da igreja, né? Eu estou falando que o mundo ímpio não está nem aí. Mas eu estou dizendo da igreja, qualquer pessoa que está até um frequentador de igreja. Não é aquele que é assíduo, que a motivação dele não é Jesus, é às vezes uma namorada, um namorado, que é muitas pessoas que têm várias motivações. Mas qualquer um de nós que ouve a palavra de Deus, pode garantir que perto está a vinda do Senhor. Porque os sinais, irmãos, estão bem evidentes. Nós vemos que hoje, né, os sinais mostram claramente aquilo que a Bíblia já disse, já reafirmou no Antigo e no Novo Testamento. E por isso nós queremos estar aqui falando algumas coisas, irmãos, para que sirva o quê? De um lembrete para nós, de estarmos atentos. Não sabemos a data, não sabemos o dia nem hora, mas perto está. Portanto, o dia que nós comecemos a caminhada com Cristo, a caminhada que nós temos para a eternidade, começou no dia da tua conversão e da minha conversão. Tem gente que pensa que quando a gente parte para outro plano, lógico que é um outro estado de vida, é um plano onde que o salvo em Cristo que confessou Jesus vai para um lugar de gozo e descanso.
E aquele que não confessou Jesus como Senhor e Salvador, não recebeu Ele como Senhor, rejeitou Jesus, vai para um lugar de tormento. Isso não vai ter tempo intermediário. Irmãos, se apagou esta vida aqui, cai na eternidade. Ou é perdido ou é salvo. Não adianta passar a mão e ficar dizendo para as pessoas, não, porque isso não vai acontecer, porque tem uma nova chance. Não tem uma nova chance. É aqui e agora, queridos. E eu vou dizer uma coisa para vocês, nós precisamos ser sinceros com as pessoas. Com amor, mas explicar o perigo. Se as pessoas souberem o perigo que estão correndo, irmãos, por ainda não ter confessado Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. As pessoas não têm ideia, têm medo de furacão, têm medo de tsunami, têm medo de guerra, têm medo disso e daquilo. Mas não têm medo da eternidade sem Cristo. A eternidade sem Cristo é o maior perigo para o ser humano. E várias pessoas estão caminhando a passos largos para o abismo e não têm ideia disso. Por quê? Por uma simples coisa: crer que Jesus é Senhor e Salvador e confessá-lo com seus lábios. Mas tem pessoas que não cumprem esses pré-requisitos. Ah, não amanhã, pastor, vamos deixar, o mês que vem eu faço isso. E você tem certeza que vai acontecer amanhã, querido? Quantas pessoas deixaram para amanhã, amanhã não chegou. Mas eu quero aqui, rapidamente, falar alguns sinais que são bem visíveis, porque nós não queremos demorar na mensagem. Os sinais que são bem visíveis, queridos. Sinais da vinda de Jesus na esfera religiosa. Esse é o primeiro ponto que eu quero falar, na esfera religiosa. Os falsos cristos e falsos profetas. Jesus alertou para o surgimento de pessoas em seu nome, dizendo: eu sou o Cristo. E enganarão a muitos, está no versículo 5. E é a velha tática do diabo enganando a humanidade. Os falsos profetas estão por aí e já previram a volta de Jesus. Olha aqui, ó, em 1993 foi previsto uma falsa profecia. Em 1997, em 1998, 99, no ano 2000, inclusive na minha cidade, um homem chamado Vasni, missionário Vasni, ele determinou a data e o dia. Foi falado num programa que era um microfone aberto, ele foi chamado num programa diário, de uma rádio bastante ouvida lá, e ele garantiu a data, e o apresentador disse: olha, se não acontecer isso que está dizendo, eu vou na tua casa no dia. E quando se aproximou a data, irmãos, ele desapareceu da cidade. Até hoje, ninguém sabe para onde ele foi. Era um falso profeta. Os falsos profetas, irmãos, estão em todos os lugares. Você vê em todos os lugares pessoas dando profetada, isso há muito tempo. E há um bom tempo, irmãos, esses falsos profetas têm enganado a igreja. Não só com a profecia furada de que Jesus vai vir tal dia, mas outras profecias diretas na vida das pessoas, têm feito pessoas de palhaço. É o mesmo espírito, queridos. Esse espírito que anda enganando por aí. Porque a igreja, um bom tempo, viveu valorizando mais os dons do que o caráter das pessoas. E pessoas sem caráter, correndo para lá e para cá, profetizando: eis que te digo. E nada é de Deus, irmãos. Não estou dizendo, eu creio em profecia. Mas a maior parte das profetadas que andam por aí, irmãos, de pessoas que têm uma vida torta, sem testemunho nenhum, e vive lá: eis que eu te digo, que o Senhor falou isso. Tudo papo furado, tudo Satanás usando. Porque quando é Deus, irmão, se cumpre. E quando é Deus, aquele que tem o Espírito de Deus, ele confirma nosso coração. Não que as pessoas, para ser usadas por Deus, tem que ser perfeita em tudo. Não. Não, mas existem os pré-requisitos básicos, irmãos, e que precisa ser atendido. Mas houve, há muito tempo, lá desde a década de 80, quando me converti, 88, 90, na virada, 2000, pessoas que são valorizadas pelo talento, pelo dom que tem. E por isso que nós vemos pessoas sendo aplaudidas. Nós vemos pessoas ocupando o púlpito, pessoas que nem o Espírito Santo não tem, mas porque canta bem, porque prega bem, tem uma eloquência boa, estão ocupando os púlpitos das igrejas no Brasil e no mundo. Pessoas, irmãos, que o Espírito Santo se afastou dele há muito tempo por causa do seu sentimento egoísta. Eu não estou aqui julgando, porque eu tenho que me cuidar para o meu coração não invadir o egoísmo.
Eu não tenho nada que me orgulhar a não ser em Cristo, como disse Paulo. Mas eu quero dizer uma coisa para você: uma das coisas que o homem mais gosta, queridos, é ser abajulado. Todo mundo gosta de ser abajulado. E existe algo no velho homem caído que existe em nós. Gosta da fama, riqueza, dinheiro, quer estar na mídia. Todo o ser humano, a maioria do ser humano, quando não conhece Jesus, quer ter o seu momento de fama. E também tem muitas pessoas que conquistaram a fama, depois perderam a fama, porque a fama é passageira, ela é enganosa. Quantos atores de novela que foram sucesso na década de 80, na década de 70, hoje estão com depressão, esquecidos pela mídia, porque os grandes canais de televisão renovaram o seu elenco com atores novos e atrizes novas, e bascularam os velhos que não servem para nada mais agora, a não ser fazer papel de vovô nas novelas, de bisavô nas novelas. Mas a aparência já não ajuda. Existiu, irmãos, um ator que era muito conhecido, Adriano Reis. Esse ator fez muitas novelas na década de 70, quando eu comecei a assistir novela, da extinta Tupi, ainda assisti uma novela com ele, depois assisti outras novelas. Eu li uma reportagem do final da vida de Adriano Reis. Adriano Reis foi um grande ator, que contracenou com várias atrizes brasileiras. E o que aconteceu no final da sua vida? Ele morreu com depressão, esquecido pela mídia. Porque é o seguinte, viu? Satanás usa muito esse meio para enganar as pessoas. Mas você sabe, queridos, que mais tenho me entristecido são com esta marca mercadológica. Escreva bem o que estou dizendo. Essa marca mercadológica chamada gospel. Hoje existe já uma faixa mercadológica, uma gama de pessoas, um nível de sociedade que gosta, são foco com intuito mercadológico de ser alcançado, irmãos, para vender CDs, para vender show. Você acha, irmãos, por que a Som Livre? A Som Livre, vocês sabem de quem que é, né? A Som Livre tem fechado grandes contratos com grandes cantores gospel. E vocês sabem, né, de quem que é a Som Livre? É da Globo. A Som Livre é da Globo. E qual que é o intuito deles? Meramente mercadológica. Quer vender CD para você e vender show para as igrejas. Agora, saiu uma nota, irmãos, das igrejas batistas, da Convenção Batista Brasileira, que não é a nossa convenção é Batista Independente. Mas a Convenção Batista Brasileira emitiu um documento proibindo convidar cantores remunerados em qualquer igreja batista no Brasil. Nenhum cantor mais e nem pregador pode cobrar para pregar nas igrejas. Não pode estipular. A igreja vai dar oferta, sim, o custeio do ministério, a gente sabe que tem, vai custear. Mas aquele pacote que os cantores estão pedindo, irmãos, muito caro. As igrejas batistas emitiram um documento que não vão mais pagar. Agora, pasmem vocês, tem um cantor que está na mídia, eu não vou falar o nome dele, mas está na mídia, e eu gosto muito dele, os hinos dele são muito bonitos. Mas essa semana passada, ele caiu na mídia com um ataque de estrelismo, eles estão chamando isso, um ataque de estrelismo. Sabe o que aconteceu? Ele fez um pacote com a prefeitura, eu não sei, na cidade de Teresina, Maranhão, né? Vocês sabem que eu estou falando, né? Então, esse cantor, eu vou falar o nome dele porque depois eu corto na gravação aqui, né? É o Fernandinho. O Fernandinho é um homem de Deus, irmãos. Eu sempre gosto de ouvir ele e tal. Ele até ministra muito bem, não só os hinos, mas também uma palavra muito boa. Mas segundo a mídia, eu também não vou acreditar 100%, mas saiu que ele teve um ataque de estrelismo e ele queria, então, exigiu coisas absurdas que a prefeitura não podia pagar. Isso não está acontecendo só com cantores gospel, mas está acontecendo também com pregadores. Pregadores que cobram super caro, irmãos. Estão negociando o seu ministério, o seu dom e talento. Essa é a tristeza que nós vivemos. Talvez você pense assim, pastor, se você estivesse na mídia, você não estaria caindo no mesmo erro.
Queridos, eu peço para Deus que se for para ser assim, eu não quero. Prefiro pregar na igreja local, como estou pregando para vocês, e se Deus me colocar em um lugar para pregar para grandes multidões, amém. Se Deus colocar você, irmão aqui da igreja, para grandes multidões, vocês que ministram louvor, uma coisa é certa, queridos, tudo vem de Deus. Nunca deixe se levar pelo dom e talento que você tem, porque foi Deus que deu, não é teu, não é meu, é para servir a Deus. E tem gente, irmãos, que em alguma fase da nossa vida, quando nós somos imaturos, às vezes nós achamos que nós somos o cara. Todos têm na nossa fase, a fase de caminhada como somos imaturos. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, tem um pessoal aí que já eram para ser maduros. Eu estou falando da mídia, né? De uma maneira nacional, internacional, da igreja, de uma forma geral. Mas, queridos, se nós somos o que somos, temos o que temos, porque Deus nos deu. E o dia que Ele quiser recolher, Ele recolhe. Ele recolhe o seu espírito, o fôlego de vida que há em nós. E aí, irmãos, lá no cemitério somos todos iguais. Lá ninguém canta nada. Lá ninguém prega mais. O PR, lá não tem valor nenhum. Mas o que tem valor, queridos, é o relacionamento com Deus. É reconhecer os dons e talentos que o Senhor tem dado. Eu louvo a Deus pelos músicos de gabarito que nós temos aqui. Eu falo de gabarito, porque para Deus tem que ser o melhor, irmãos. E Deus tem nos dado pessoas aqui, tanto os músicos como as vocalistas. Vocês são de gabarito, mas vocês fazem para Deus. Aleluia, pode aplaudir. Queridos, eu quero dizer para vocês que eu não tenho vergonha de vocês se apresentarem em qualquer evento, de qualquer nível que for. Se nós tivermos oportunidade, vocês vão se apresentar, vocês vão cultuar a Deus, porque a apresentação é para os cantores gospel, né? Mas é uma forma de dizer, porque às vezes o povão entende. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, vocês que ministram louvor, nunca deixe o estrelismo invadir o coração de vocês. Você aqui que é pregador, nunca deixe o estrelismo invadir o teu coração. Nunca deixe, querido. Sempre tenhamos os nossos irmãos como superior a nós. Isso vale para você, quero falar para essa câmera aqui, para você que nos acompanha no YouTube. Você também, querido. Você que é uma bênção na mão de Deus. Você que serve a Deus, que tem dons e talentos. Lembra-se, esses dons e talentos foram dados por Deus para você. Não é teu, não é meu, não é nosso, mas é para a honra e glória do Senhor. Amém? Queridos, vamos andar um pouquinho mais aqui. Nós vemos então, eu falei aqui dos falsos profetas, os falsos ministros do Evangelho, que estão distorcendo a mensagem da cruz. Contam histórias de todo tipo, irmãos, mas não pregam a palavra de Deus. A mensagem da cruz não está sendo pregada como deveria ser pregada. Eu ouvi uma pastora dizer, um dia, uma pastora que a gente conhece há muito tempo, e eu me referi a um determinado pastor, que a mensagem dele é a mensagem da cruz, a nova vida em Cristo. Toda a mensagem dele é essa. E aí eu sugeri uma vez para convidar esse pastor, e essa pastora disse assim: não, mas ele só fala da cruz, da cruz, da cruz. Aí eu olhei para essa pastora e falei assim: mas viu, mas qual mensagem tem que ser pregada então? Estranho isso, né, irmãos? O povo está acostumado de historinhas, ilustrações. Tem ilustrações que são maravilhosas. Jesus trabalhou as ilustrações. Mas eu quero dizer para você que tem gente que está falando outras coisas, mas não está anunciando o Evangelho de Cristo. E por isso eu quero dizer para você, querido irmão, querida irmã da Igreja Batista Betel de Ivaiporã, nós pregamos aqui o Evangelho de Cristo. A palavra de Cristo, da cruz, pode ser cansativa para alguém, mas sempre tem alguém que não ouviu ainda. É a mensagem que nós devemos levar, é a mensagem da cruz. Porque através da mensagem da cruz que haverá salvação. Através da mensagem da cruz que haverá restauração nos casamentos, na vida das pessoas que estão aí atribuladas nesse mundo afora. É a mensagem da cruz. Porque a mensagem da cruz é aquela que mudou a história da humanidade. Porque se não fosse Jesus ter se entregado na cruz do Calvário por nós não estaríamos aqui, eu e você não estaríamos aqui.
Por isso, nós vemos aqui que o falso evangelho, e o que tem, irmãos, de pessoas envolvidas com grandes escândalos, porque são falsos pregadores do evangelho, falsos ministros, falsos pastores. Esses dias, irmãos, eu assisti um vídeo de uma determinada igreja, que não é uma igreja evangélica, ela é conhecida como seita. Mas eu conheço essa seita desde quando eu era criança, porque a gente conheceu famílias inteiras que eram dessa igreja. Vocês acreditam que tem um vídeo de 2011, que tem um senhor com 86 anos dessa igreja, que era parente original da fundadora dessa igreja, e que tem esse vídeo que está sendo veiculado já há um bom tempo, que estavam cultuando, e quando você olha o vídeo, você pensa que estavam cultuando a Deus. Pasmem vocês, que eles estavam cultuando um irmão, porque ele é parente original dessa fundadora dessa determinada igreja. Eu fiquei pasmo e fiquei de cara, e ele lá recebendo a adoração das pessoas. Adoração ao nosso irmão. Estamos adorando esse hino, é para agradar o nosso irmão. E ele recebendo a adoração. Ele já morreu, irmãos. Ele já morreu. Ele já chegou diante do Senhor. Deus não aceita que alguém queira tomar a sua glória. Aí daqueles que fizeram isso. Você pode pesquisar na internet, que você vai ver esse cara que recebia adoração. E não é só ele, tem vários. Tem vários pregadores, irmãos, que são aplaudidos, mas não com um aplauso que nós damos aqui, um aplauso para glorificar o nome do Senhor, reconhecendo os dons e talentos dos irmãos, mas de alegria também. Motivação nossa aqui é alegria. Tem gente que está sendo aplaudida e quer ser aplaudida. Estão se colocando em lugar já de Cristo, irmãos. Se acham os caras. E por isso está se cumprindo a palavra de Deus. Porque o único que é digno de adoração e louvor é o Senhor. Um outro sinal aqui que nós podemos também, que o próprio Senhor Jesus falou, aqui a globalização do Evangelho. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo em que nós podemos evangelizar pessoas do outro lado do mundo. Se nós fizermos uso correto da internet. Por isso que nós temos aqui uma equipe de marketing, nós estamos montando aqui, porque nós queremos, irmãos, através dos vídeos, através das pregações, falar com aquela pessoa que está amarrado na casa também. Nós queremos falar com aqueles que estão doentes. Nós queremos, irmãos, que as mensagens que são ministradas nesse púlpito, que é a mensagem de Deus, é a mensagem da cruz, chegue até os lares também, daquelas pessoas que estão amarradas, e posteriormente elas serão soltas e virão para a igreja, nos ouvir aqui. Por que não fazer uso da mídia? Sendo que nós já pagamos internet mesmo, temos aí os smartphones, temos aí os computadores, temos câmeras boas para captar as imagens e o áudio. Por que não fazer um trabalho de evangelismo também usando a mídia? Mas tem muita gente usando a mídia, irmãos, para nada. E por isso, mas um dos sinais que a tecnologia se multiplicou, irmãos, nos últimos tempos, foi multiplicado, e o Senhor falou que iria se multiplicar a ciência. Isso está também respondendo. Então a globalização do Evangelho, nós estamos hoje transmitindo de forma global. Tem gente, irmão, que faz um culto lá nos Estados Unidos, nós assistimos aqui. Tem as lives, as famosas lives agora aí, que o pessoal está transmitindo os cultos, e as pessoas estão assistindo, estão sendo alcançadas. Isso está se cumprindo, porque também a ciência, o avanço da ciência, a tecnologia, vem de Deus também. Levantou homens que inventaram a tecnologia com um propósito, porque tudo que Deus faz existe um propósito. A tecnologia também é um propósito de Deus, mas se nós deixarmos de usar, as trevas usam, e está usando. Outro sinal aqui que eu quero enfatizar, queridos: o Estado de Israel. O Estado de Israel. Como eu disse aqui, no ano 70, foi destruído a cidade de Jerusalém. Mas o qual é um grande sinal, queridos, que em 1948, no dia 14 de maio de 1948,
contra todas as probabilidades, os judeus voltaram a ser uma nação efetiva outra vez. Esse povo que estivera por quase 2000 anos espalhados no mundo inteiro, ganhou existência como nação independente. Esse foi um sinal inequívoco da mão de Deus sobre a história. E ainda teve a presença de um brasileiro, não me lembro o nome dele agora, mas teve a presença de um brasileiro. Em 1948, irmão, se cumpriu aquilo que o Senhor havia dito. Nós não vamos ler os textos, mas se você confira um texto depois, Jeremias 31, tem gente que está anotando aqui, a Maria pelo menos sei que está anotando, Jeremias 31, 17, Ezequiel 11, 17, são referências que o próprio Deus falou assim, que Ele ia reunir o seu povo, estava se referindo ao povo judeu, novamente como nação, e aconteceu em 1948, por isso, irmãos, perto está a volta do Senhor, porque o Senhor disse que Ele ia reunir o seu povo novamente, e por isso, esse é um sinal tremendo. Um outro sinal aqui, irmãos, nós estamos caminhando para o fim, é os sinais do céu. O que nós temos visto, tantos sinais de pessoas que capturam imagens estranhas, de OVNIs, de disco voador, de criaturas estranhas. Até o presente momento, nós não sabemos, irmãos, o certo, se é pessoas, alguns dizem que os próprios seres humanos, né, estão usando esses meios para enganar, mas nós não sabemos. Mas uma coisa é certa, de Deus não é isso, porque tudo que é de Deus, Ele não é algo assustador, tudo que é de Deus é para o nosso bem. Ele revela aos seus filhos aquilo que é bom, porque quando Satanás vem, ele vem no formato até mesmo de anjo, como aconteceu comigo uma vez, logo em seguida o Espírito Santo nos revela. Mas tem acontecido muitas coisas, irmãos. Tem pessoas que se reúnem nos montes, sendo enganados, para ver criatura, ETs. E isso, irmãos, quero dizer para vocês que as trevas estão trabalhando. Logicamente que os estudantes da ufologia não vão acreditar nisso, vão dizer assim, não, isso aí realmente são seres extraterrestres. Mas eu quero dizer para vocês, queridos, que isso tem perturbado muitas pessoas, isso tem enganado muitas pessoas. Eu quero dizer para vocês que está relacionado com o que Jesus falou, sinais no céu. Tem vídeos, tem fotos. Logicamente que tem umas que são inventadas, são manipuladas, mas tem umas, irmãos, que são verdadeiras, são inexplicáveis. E tudo isso fazem parte dos sinais, tudo isso ia acontecer, e está acontecendo. Sinais embaixo da terra, irmãos, tremores de terra, terremotos. Nós vemos, irmãos, pessoas fugindo daquele, como é que chama? Lá está sendo dado um nome para ele, o Irma. Irma é o que? Um furacão, né? Então, eu estava ontem assistindo um pastor, que eu estou acompanhando agora, um pastor que mora nos Estados Unidos, e ele estava relatando que os filhos deles moram lá na Flórida. A filha dele, o genro e os netos tiveram que sair de lá às pressas. 60 mil pessoas abandonaram a cidade na Flórida, porque lá é a rota do furacão Irma. Mas o furacão Irma, segundo o noticiário, passou no México, em Cuba, irmãos, os coitados dos nossos queridos irmãos, se tiver irmão lá, eles não sabem nada. Lá a internet é proibida, só o pessoal do governo que tem internet. Eles não sabiam de nada, que lá era a rota do furacão. E aonde está passando, irmão, está destruindo pessoas, casas. Inclusive no jornal mostrou um casal na Flórida, um casal de brasileiros, que resolveram ficar na cidade, porque disseram, nós não temos aonde ir. Eles ficaram, um casal com uma menininha, um piazinho, e fecharam, reforçaram toda a casa e falaram, nós estamos confiando aqui. Provavelmente não são cristãos, porque falaram, nós confiamos na casa que nós moramos aqui, bem fechada, e seja o que acontecer, nós estamos aqui. E não mencionaram Deus, provavelmente não são servos de Deus. Mas eu pensei comigo,
Que situação, né, queridos? Sinais de Deus, irmãos. Sinais. Deus está olhando para a terra e está vendo o coração maldoso do homem. Vidas não têm valor, irmãos. Vidas são tiradas por R$20, por R$2, por nada. Se um assaltante abordar alguém e não tiver um tostão furado no bolso, que a gente não tem às vezes, eles matam de raiva de não ter nada. Eles matam pessoas idosas, estupram criança, mulheres. Nós temos visto uma violência muito grande. Isso tudo o que é? Falta de amor. E tudo isso Deus está olhando, irmãos. E Deus está usando a natureza, porque Deus tem poder sobre a natureza. Você lembra que quando o mar se embraveceu, os discípulos ficaram todos com medo e clamaram: Mestre, vem nos socorrer. Vocês lembram disso? E Jesus levantou-se e disse: Mar, se acalme, tempestade, se acalme, porque Ele tem poder sobre tudo, queridos. Você acha que Ele não está monitorando? Não estou dizendo que Ele está fazendo isso porque Ele quer matar muitas pessoas. Não, mas a natureza está sentindo o que o homem está fazendo, e o Senhor permite. Por isso que nós temos que continuar buscando ao Senhor todos os dias. Nós vemos as secas, as catástrofes ecológicas. Nós vemos os sinais na política, guerras e rumores de guerras que está acontecendo. Nós vemos uma provocação da Coreia do Norte com os Estados Unidos, e isso pode dar uma guerra, irmãos, nuclear. Isso pode trazer um grande prejuízo para a humanidade, porque hoje as guerras a tecnologia que tem, não é o tempo, não é igual aconteceu com a Hiroshima, que só o Japão que foi prejudicado. Hoje o mundo inteiro pode acabar de uma hora para outra, mas nós não sabemos como que vai ser isso, mas nós sabemos que Deus, Ele tem o controle de tudo. E só Deus, irmãos, pode mudar o coração do homem, porque Ele mudou meu coração e o teu. Só Deus pode mudar. Nós vemos os grandes blocos econômicos sendo formados. Nós vemos que a preparação para um governo mundial. Moedas estão surgindo, irmãos. A moeda Bitcoin, para mim, hoje eu estava aqui pensando, estava estudando um pouco. Para mim, essas moedas criptografadas, que são o Bitcoin, elas são sinais, irmãos, de uma moeda universal, mundial também. Não estou dizendo que seja, eu estou pensando que seja, porque está em eminência, em evidência, essas moedas estão sendo negociadas já, moedas virtuais, e que elas têm poder de negociação do outro lado do mundo. Você pode comprar qualquer objeto e pagar com Bitcoin, já se pode fazer isso, e é transferido na hora aquele valor. Então, queridos, nós vemos aqui, para terminar agora mesmo, sinais na vida moral. Nós vemos o aumento da iniquidade, como disse, o amor de muitos esfriou. Nós podemos garantir com toda certeza que o amor tem esfriado, irmãos. Nós vemos, irmãos, pessoas se odiando, até mesmo dentro das igrejas, em campo de guerra. Graças a Deus que não aqui na nossa igreja, mas nós vemos, irmãos, pessoas armando vingança umas para as outras, dentro das igrejas. Por isso que aquela frase, irmão, não me sai da mente: templos cheios de pessoas vazias. É o que está acontecendo em muitas igrejas. Irmãos, eu tenho me deparado com situações fora daqui, conversado com alguns pastores, conversado com alguns irmãos. A gente vê, irmãos, a vingança armada de famílias contra famílias, irmãos contra irmãos. Sabe por quê? A maldade está tomando conta das pessoas. E a maldade, irmãos, ela toma conta quando nós se afastamos de Deus, quando nós descuidamos da oração, porque não tem como, irmão, uma pessoa que está buscando a Deus, se alimentando da palavra, orando a Deus, odiar pessoas, excluir pessoas, não amar pessoas, não ter amor pelas almas, não se compadecer de um irmão, não ter paciência um com o outro. Pessoas que dizem que são de oração, como eu tenho ouvido na minha caminhada, mas não conseguem amar as pessoas, irmãos. São verdadeiros juízes, julgam a causa dos outros, se coloca na cadeira de juiz para julgar.
O que eu tenho me deparado com isso? Esse livro do Tiago Brunet fala sobre isso. Ele é um mentor, ele trabalha mentoreando pessoas, e ele fala que uma das características do mentor, ou líder, vamos falar aqui dos líderes de célula, de um pastor, nunca sentar na cadeira de juiz. Você, o mentor, o homem de Deus, a mulher de Deus, você senta, não para criticar a pessoa, mas para ajudar a pegar o caminho. Às vezes pegou um caminho errado. Mas o que nós vemos, irmãos, a igreja, muitas vezes, nós nos pegamos assim, nós queremos fazer justiça com as próprias mãos. Nós queremos excluir a pessoa. Eu estou falando de uma maneira geral, todos nós podemos correr esse risco. Mas eu quero dizer para vocês, queridos, vamos buscar a Deus. Quando nós buscamos a Deus, nós realmente estamos com o nosso coração cheio de amor pelos irmãos, pelas pessoas, compreensão pela situação de cada um. Não que nós vamos apoiar pecado, nós não devemos apoiar, e se nós apoiarmos, escondermos, somos cúmplices. A Bíblia diz que nós somos cúmplices, mas a pessoa que está, às vezes, errando, pecando, irmãos, pode acontecer qualquer um, ela está doente, precisa ser tratada. Por isso eu encerro nessa noite essa palavra, e dizendo para vocês, irmãos, que o mundo em algumas situações algumas pessoas e alguns segmentos estão na depravação, como nos dias de Ló. Nós não vamos estar lendo o texto, porque não temos tempo, mas vamos nos colocar em pé. A Bíblia diz que no tempo de Ló, Sodoma e Gomorra, o Ministério do Louvor pode estar assumindo o posto. Sodoma e Gomorra, queridos, era as cidades que viviam em pleno pecado, que quiseram se aproveitar até dos anjos que foram lá para resgatar Ló e a sua família. E nós sabemos que a mulher de Ló olhou para trás, essa passagem bem conhecida, e Ló foi salvo com as 2 filhas. Mas estava numa depravação total. Tem lugares no mundo, irmãos, que está uma depravação total. As pessoas não respeitam mais espaço de culto. Pessoas não respeitam mais nada. Princípios da palavra de Deus. Nós vemos que esse espírito está atuando, o espírito demoníaco, para acabar com a liberdade de culto, também usando as leis, usando a política, usando os meios que pode para legalizar. Pessoas trabalham para a legalização da maconha, legalização das drogas pesadas. Muitos dizem ainda, se o dia que for proibido, ninguém procura mais. Fora as drogas que já tem, que são legalizadas, como o álcool, né, que acaba com as famílias. Tudo aquilo, irmãos, que confronta a palavra de Deus. Existe uma gama de políticos e parlamentares que defendem a proibição da presença de Deus, né, nas escolas, nos espaços públicos. Não importa se é uma cruz vazia, ou se é uma cruz com Cristo lá, que no nosso caso não é assim, a nossa cruz é vazia. Mas de alguma maneira são cristãos, irmãos. E nós vemos esse espírito atuando de todas as maneiras para que se revoltem contra Deus. Tem pessoas revoltadas contra Deus. Tem pessoas muitas vezes que não conseguem falar, mas diante da igreja está revoltado com Deus. Pessoas que se revoltam uns com os outros, estão revoltadas com Deus. Aí se revolta contra o pastor, se revolta contra o líder, se revolta contra a igreja, sai falando mal, como muita gente vê, sai das comunidades criticando, porque na verdade, irmãos, está o coração ferido. Mas uma coisa é certa, eu quero dizer mais uma coisa que o Espírito Santo me lembrou aqui. Temos que tomar cuidado com a apostasia, viu? O apóstata não tem lugar no céu. E o apóstata é aquele que um dia creu em Deus, mas desistiu de crer em Deus. Não deixe que a luta, não deixe que as artimanhas de Satanás façam com que você desanime. As lutas vêm, mas elas passam. Mas nós permanecemos
se permanecemos em Cristo, buscando de Cristo. O Ministério do Louvor vai estar entoando uma canção. Eu quero convidar você que quiser vir aqui à frente. Você que tem, talvez o desânimo bateu na tua porta, talvez o sentimento de tristeza também, como eu estava. Em alguns casos, a incerteza mesmo assim, mas fora do comum, está tirando teu sono. Quero convidar você para vir aqui à frente. E se tem alguém também que quer confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você não fez a tua confissão de fé ainda, quero convidar você para vir aqui à frente também, quando o Ministério do Louvor vai estar cantando.